É um prazer estar de volta, desta vez na nossa quarta aula do Guia Prático de Execução Penal. Esse é um curso, você ainda não sabe, voltado para você que me acompanha aqui no canal Vocação Jurídica. É um curso gratuito, composto de 5 aulas, cada aula semanal, uma vez por semana, e tem a duração mais ou menos de 20 a 30 minutos. Meu nome é Roberta Renault, eu sou advogada criminalista, atuo nessa área há mais de 25 anos. Eu me assusto quando eu falo isso, mas é verdade. E criei esse canal no intuito também de facilitar a sua compreensão sobre o processo penal. E no caso desse curso que eu estou ministrando aqui com muito carinho para vocês, qual é o meu intuito? Fazer com que os advogados iniciantes, estudantes de direito, pessoas que são familiares de presos, pessoas que estão sendo processadas criminalmente, que possam compreender como funciona o cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Então, a gente vai abordar, já está abordando, né? Estamos na quarta aula, temas muito relevantes e práticos. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se você não assistiu às últimas aulas, eu recomendo que você assista, porque para você compreender o conteúdo dessa aula de hoje, você necessitará de alguns entendimentos anteriores. Por quê? Eu comecei o curso explicando para vocês, fazendo noções introdutórias, né, de como funciona um processo de execução penal, onde que você pode encontrá-lo, por que que ele é tão importante para ser instaurado, como é que você pode facilitar a instauração dele, quais são as primeiras medidas que você deve tomar quando alguém é preso para cumprimento da pena. Enfim, tudo isso foi falado na primeira aula. Na segunda aula, eu trouxe, já em posse do processo de execução penal, eu falei para vocês quais os dados que você precisa saber, você precisa tomar conhecimento para calcular a progressão de regime. Eu cheguei, inclusive, a dar uma fórmula. Através dessa fórmula, você vai entender quanto tempo uma pessoa tem que cumprir de pena para sair, por exemplo, do regime fechado e no regime ir para o regime semiaberto, ou do semiaberto para o aberto. Enfim, eu trouxe essa fórmula para vocês. E na terceira aula, o que a gente fez? Nós estudamos casos práticos. Essa fórmula que eu dei na segunda aula, a gente aplicou na prática, né? Eu trouxe casos e aplicamos com base na lei anterior ao pacote anticrime, que ainda é aplicada nos dias atuais em determinadas situações. Então, eu recomendo que você assista cronologicamente todas essas aulas para que você possa chegar aqui e entender a aula e assimilar todo o conteúdo, tá bom? Para facilitar, ao invés de você ficar procurando no meu canal, eu vou deixar nos comentários os links das 3 primeiras aulas. É só você clicar em cada um deles e poderá acessar sem problema algum. Bom, hoje a gente ia dar continuidade ao cálculo da progressão de regime, mas eu preferi fazer uma parada, uma suspensão desse cálculo para falar de um outro tema que tem sido muito polêmico e que as pessoas me perguntam quase todos os dias sobre ele. São as 2 perguntas mais realizadas no meu WhatsApp. Aliás, se você não sabe, eu sempre disponibilizo o meu número de WhatsApp na tela aqui para você, para que você possa entrar em contato comigo, tirar dúvidas no reservado. Se quiser deixar suas dúvidas aqui também no vídeo, não tem problema nenhum. Ou, quem sabe, você deseja marcar uma consultoria para um caso específico. Enfim, fique à vontade para usar o WhatsApp, tá bom? Então, dentre as perguntas que eu recebo, as mais realizadas por vocês, é cálculo de progressão de regime, se tem alguma forma de eu cumprir a pena em casa, essa é uma outra pergunta muito realizada, e a visita periódica ao lar, a saidinha.
Nós estamos aí em pleno debate sobre a lei da saidinha e tem muita controvérsia, uns são a favor, outros são contra a lei, e as pessoas não entendem o que está acontecendo na verdade, né? Porque é noticiado às vezes até de forma incorreta. Então, hoje, o objetivo da aula é justamente esse: explicar para vocês da forma mais clara possível. Eu vou fazer o meu melhor aqui para que você entenda exatamente o que é uma saidinha, quem tem direito, o que aconteceu, quem perdeu o direito, enfim. Você vai sair daqui entendendo, pelo menos essa é a minha intenção. Se não entender, pode perguntar nos comentários que eu vou responder posteriormente, ok? Então vamos lá? Antes de mais nada, antes da gente falar sobre saidinha, a gente precisa relembrar o que é uma execução penal. Para que serve a execução penal? Lá na primeira aula, eu falei para vocês que quando alguém passa por um julgamento, né, e é condenado por um crime, o juiz aplica uma pena. Aqui a gente está falando de pena privativa de liberdade, ou seja, aquela em que a pessoa fica presa. Então, a pessoa é condenada na sentença e recebe uma pena. Para cumprir essa pena, o procedimento que faz com que você cumpra a pena é chamado de execução penal. Então, isso a gente viu na primeira aula. Então, a execução, ela tem como finalidade cumprir o conteúdo da condenação, aquilo que o juiz determinou. Por exemplo, alguém que foi condenado por tráfico de drogas, a pena de reclusão de 10 anos no regime fechado. Então, agora vai ter que ser instaurado um processo de execução penal para que essa pessoa cumpra essa pena nas condições que o juiz explicou, né, e determinou. Ok. Além de cumprir o conteúdo da sentença, a execução penal, ela também tem um lado da ressocialização. Então, a pessoa, ela vai para uma unidade prisional, geralmente no regime fechado. Claro que tem pessoas que começam a cumprir no regime semiaberto, mas em vários casos é o fechado. E aí, aos poucos, ela vai cumprindo a pena, ela vai tendo um bom comportamento, ela vai conquistando a confiança do Estado e aí ela vai ganhando alguns direitos. Algumas pessoas chamam de benefícios. Eu não gosto desse nome porque é muito diferente benefício de direito, né? Direito é algo que é inquestionável. Benefício parece um favor, né? Eu não gosto desse termo. Então, com o passar do tempo e cumprindo lá a disciplina, fazendo tudo conforme a lei determina, não cometendo falta grave, tendo bom comportamento, a pessoa vai conquistando alguns direitos, certo? E o intuito é que isso aconteça mesmo, que ela vá conquistando esses direitos, que ela vá ganhando uma maior confiança do Estado até o momento em que ela consegue o quê? A liberdade total, que ela não tem mais nenhuma dívida com o Estado, ela não tem mais nada para cumprir, ela já cumpriu a pena dela completamente. E é por isso que a gente fala na execução penal aqui no Brasil do sistema progressivo. Existem 3 regimes a priori. Quais são? O regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. As pessoas que cometem geralmente crimes com penas superiores a 8 anos, elas vão para o regime inicial de cumprimento de pena fechado. O que é regime fechado? Ela vai para uma unidade prisional onde ali ela vai ficar. Ela não vai ter oportunidade de sair, raramente. Existe até trabalho para preso em regime fechado, mas isso é difícil de acontecer. Enfim, a regra geral é que aquele condenado no regime fechado, ele não tem liberdade para sair. Ele não tem ainda nenhuma confiança do Estado. Ele está começando a cumprir a pena, e uma pena grave, porque é superior a 8 anos, certo? Muito bem. Com o tempo e com um bom comportamento, a gente já até começou a fazer o cálculo dessa progressão, a pessoa sai do fechado, vai para o semiaberto.
Depois de um tempo, ela vai do semiaberto e vai para o aberto. Aí você pode me perguntar, Roberta, qual é a vantagem de sair do regime fechado e de ir para o regime semiaberto? Muita vantagem, porque o fechado não tem tantas facilidades como o semiaberto. O semiaberto, o Estado dá um voto maior de confiança ao condenado, permite que ele saia para estudar, saia para trabalhar e permitia também que saísse para visitar os familiares. Então, era no regime semiaberto que a pessoa já tinha um bom comportamento, já tinha cumprido um determinado período de pena, ela desfrutava de algumas facilidades. Para quê? Para que isso a motivasse, para que ela continuasse cumprindo a sua pena, para que ela continuasse agindo corretamente, até chegar ao regime aberto e o livramento condicional. Então, a ideia é essa. Você sai do regime mais gravoso e vai para o menos gravoso, ok? Bom, então, no regime semiaberto, o que nós tínhamos, né? Trabalho extramuros, a pessoa saía para trabalhar e trabalhava e voltava para a unidade prisional, saída temporária para estudar, saída sobre a visita periódica ao lar, que é o que a gente vai falar agora, VPL, alguns chamam de VPF e alguns, a maioria, né, dos leigos chamam de saidinha. O que são as saidinhas? As saidinhas são justamente em épocas comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, épocas festivas, os presos deixam a unidade prisional e passam determinado tempo com a sua família. Geralmente é até 7 dias. E eles saem sem a escolta policial, não tem nada disso, né? Às vezes com tornozeleira eletrônica, claro, mas saem e depois desse passado esse tempo, eles retornam. Essas são as visitas periódicas ao lar. Então, isso era um direito. E, ao meu ver, tá, com todo respeito, aliás, é um vídeo que eu sei que eu estou mexendo num vespeiro. Eu sei que existe muita polêmica sobre esse assunto. E se você discordar da minha opinião, você tem todo o direito de fazê-lo, desde que seja com respeito, né? E deixando comentários respeitosos aqui. A VPL servia como uma forma de motivar o preso condenado a continuar cumprindo com todas as determinações legais. Havia preso que não retornava da visita periódica ao lar, da saidinha? Sim. Eu não fiz uma pesquisa estatística sobre o tema, mas pelo que eu ouvi falar, então eu não tenho a fonte original, por isso que eu estou falando que é um comentário, parece que 6% dos presos que deixam a unidade prisional para visitar os seus familiares não voltavam para as unidades prisionais. Então, nós temos aí, num percentual de 100%, 6% não retornava. E alguns cometiam crimes. O que aconteceu com a visita periódica ao lar? Será que ela acabou para todo mundo? Você tem direito à visita periódica ao lar? Bom, eu fiz aqui uma evolução histórica e eu vou compartilhar a tela com vocês para que nós possamos entender com muita calma e eu espero sinceramente te ajudar, porque é um tema confuso mesmo e que tem trazido uma insegurança jurídica muito grande, porque cada jurista entende de uma forma, mas o que eu vou passar aqui são as leis, as alterações que surgiram de acordo com a visita periódica ao lar. E eu vou falar aqui também de duas questões importantes que eu já falei logo no início do curso. O princípio da retroatividade da lei penal, que é quando a lei retroage para beneficiar o apenado. Então, se
surge uma lei posterior que é prejudicial àquele condenado, a princípio ela não pode atingi-lo, porque na época em que ele praticou o crime, a lei era mais benéfica. Nós já conversamos sobre isso. Se você não entendeu muito bem, volta lá nas primeiras aulas que você vai compreender perfeitamente. Eu fiz até um esboço lá, né, um desenho para vocês entenderem, ok? Então, deixa eu compartilhar a nossa tela. Bom, tela compartilhada, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos entender. Antes da vigência do pacote anticrime. O que é o pacote anticrime? O pacote anticrime é uma lei. Que lei é essa? Lei número 13.964 de 2019. Ela passou a entrar em vigência, passou a ter validade quando? Em 23 de janeiro de 2020. Esse pacote anticrime, ele alterou várias legislações penais. Ela alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, alterou outras leis extravagantes, alterou a Lei de Execução Penal, que é a lei que trata do quê? Do cumprimento da pena, do nosso curso, que é a Lei 7.210 de 84. Esse pacote anticrime, ele trouxe muitas mudanças para a legislação penal como um todo. E na parte de execução penal, de progressão de regime, de visita periódica ao lar, tudo isso foi alterado pelo pacote anticrime, ok? Mas antes dele entrar em vigor, qual era a regra para a visita periódica ao lar? Aquela saidinha. Saída nos feriados, nas datas comemorativas. Como é que funcionava? Toda e qualquer pessoa que cometesse um crime, independente do crime ser hediondo, do crime ser comum, se ela preenchia os requisitos da lei, estavam lá expressos, principalmente o bom comportamento, ela estava no regime semiaberto. Então, se ela preenchia requisitos legais, ela podia deixar a unidade prisional para visitar os seus familiares. Isso era permitido para todos, até para quem cometesse crimes hediondos, ok? E aonde tinha isso? Está aqui na tela para vocês. O artigo 122 da Lei de Execução Penal, que era o artigo aplicado não hoje, na época anterior ao pacote anticrime. Esse artigo ele dizia: os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária, para deixar a unidade prisional, né? Sem vigilância direta, ou seja, sem nenhum guarda, sem nenhum agente em cima deles, nos seguintes casos. Inciso 1, visita à família. Isso é visita periódica ao lar, isso é a saidinha. Então, a saidinha ela era autorizada antes da vigência do pacote anticrime, ou seja, antes de 23 de janeiro de 2020, para toda e qualquer pessoa condenada. Ok? Muito bem. Aí surgiu o pacote anticrime que eu falei para vocês, que trouxe várias alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal e outras. E uma das alterações é a visita periódica ao lar. A partir de 23 de janeiro de 2020, não era qualquer condenado que podia sair para visitar a família, ainda que ele estivesse no regime semiaberto e ainda que ele tivesse bom comportamento. Olha só, foi criado o artigo 122, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, que foi trazido com esse pacote anticrime, e passou a dizer o seguinte: as pessoas que cometerem e forem condenadas por crime hediondo com resultado morte, elas não poderão
não terão direito à visita periódica ao lar, não terão direito à saidinha. Então, a visita periódica ao lar, a visita aos familiares, ficou restrita apenas para aquelas pessoas condenadas que não praticaram crime hediondo com resultado morte. Isso depois que entrou o pacote anticrime. Beleza? Bom, mas aí surgiu esse ano a tão famosa lei da saidinha, que inclusive fala do exame criminológico, que a gente vai conversar na próxima aula, porque não vai dar tempo para explicar tudo isso, senão vai fazer confusão na cabeça de vocês. Essa lei da saidinha é a lei número 14.843, de 11 de abril de 2024. Qual era a intenção inicial dessa lei da saidinha no que diz respeito à saidinha, visita periódica ao lar? Era proibir completamente qualquer condenado o direito de visitar os seus familiares. Então, a lei queria o quê? Que se você foi condenado e está cumprindo pena, você não pode mais sair para visitar os seus familiares. Essa era a intenção inicial. Só que o que acontece? O nosso presidente, o Lula, ele deu um veto. E nesse veto, ele disse o seguinte: não, eu não vou proibir todos os condenados de saírem para visitar os seus parentes. Eu vou proibir apenas aqueles que cometerem crime hediondo ou praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, a lei inicial, que afastava completamente a visita periódica ao lar, teve o veto do presidente da República, que passou a dizer que somente as pessoas que cometessem crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa não poderiam o quê? Ter a visita periódica ao lar. Repara que no pacote anticrime já tinha essa proibição para crimes hediondos com resultado morte. Lembra que nós falamos aqui? Então, já existia isso, uma proibição no pacote de crime. Olha aqui, crime hediondo com resultado morte. Com a lei da saidinha e o veto do presidente Lula, além de ser crime hediondo com resultado morte, diz também crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, às vezes, o crime não é nem hediondo, mas se for com violência ou grave ameaça contra a pessoa, também não permite a saidinha. Isso foi o veto do presidente, para evitar que todo condenado não tivesse acesso à visita periódica ao lar. Só que o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi o seguinte: agora, em 12 de junho de 2024, o veto do presidente foi cassado. Então, aquela ideia inicial de proibir a visita periódica ao lar a todo e qualquer condenado, ela passou a vigorar. Então, a gente está numa situação complicada. Hoje, deixa eu voltar aqui na tela para você me ver e a gente conversar. Espera aí. Hoje, se você comete um crime e venha a ser condenado, pelo menos até os dias atuais, porque a nossa legislação é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Mas hoje, a regra é a seguinte: se você cometeu crime hediondo, crime comum, não interessa o crime que você cometeu. Se foi a partir da vigência da lei da saidinha, você perde o direito da visita periódica ao lar. Ou seja, a VPL, a saidinha, foi extinta para os condenados a partir da lei da saidinha. A partir de agora, com o afastamento do veto do presidente da República. Vamos lá, vamos seguir. E com relação à lei da saidinha, eu entendo que perde
o direito à saidinha completamente a partir de 12 de junho de 2024, que foi quando foi cassado o veto do presidente da República. Então, é algo não muito fácil. Eu, inclusive, já ofereci para vocês dar um resumo disso, né? Eu estou fazendo por escrito e eu posso passar em PDF para quem quiser, quem tiver interesse em obter o material, o conteúdo das 4 aulas que foram ministradas até agora aqui no YouTube, eu posso passar para vocês. Aí é só me pedir pelo WhatsApp que eu envio. Mas o mais importante que você deve entender é a data do crime, quando ele foi praticado. Lembra que a gente falou lá no início do curso? Na data em que o crime foi praticado, quais eram as leis vigentes? Né? Eu tinha direito a quê? Eu não posso ser prejudicado com uma lei posterior se o direito é de ordem penal. Ok? Eu espero sinceramente ter facilitado a compreensão desse tema. Sei que vai ter comentário, muitos comentários. Sei que vou receber muitas mensagens de WhatsApp, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Não se esqueçam, né? Eu criei esse canal no intuito de facilitar a sua compreensão mesmo. Eu acredito que a advocacia criminal ela pode servir para transformar vidas. E os familiares, eles merecem respeito. Então, eu sei que muitas vezes não tem condições de arcar com honorários advocatícios e a Defensoria Pública não consegue prestar o atendimento que deseja, não consegue atender todos os familiares, e é por isso que esse canal está aqui, para facilitar a compreensão e para ajudar os colegas advogados também. Então, dúvidas, WhatsApp ou pode deixar aqui nos comentários. Na quinta e na última aula, a gente vai calcular a progressão de regime com base no pacote anticrime, nas alterações mais recentes, e vamos falar sobre o exame criminológico, que é algo também bastante polêmico e que muitos juristas estão com discordância. E tem algumas decisões muito bacanas de juízes favoráveis aos condenados contra o exame criminológico, tá bom? Então eu te vejo na próxima aula. Um forte e carinhoso abraço para você, uma ótima semana, fica com Deus, ó. Beijo, tchau.